Graça e paz, amados e eleitos do Senhor. Hoje, nesse sábado, no dia 19 de março, vamos fazer uma reflexão juntos, fazer um estudo da palavra, para que possamos entender a vontade de Deus na nossa vida. Eu vou começar lendo com vocês no livro de João, capítulo 8, no versículo 28. Versículo 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes, ó Filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo com o Pai que me ensinou. Vejamos, amado, que maravilha. Jesus disse que ele não fazia nada por ele mesmo, mas como o Pai que ensinou. Nós devemos também aprender a fazer a vontade de Deus, não fazer a vontade do homem ou a vontade daquilo que nós somos induzidos a fazer, a acreditar, se não está na palavra de Deus. Devemos sempre consultar a Bíblia, porque quando nós não conhecemos a palavra de Deus diz que o povo se corrompe por falta de conhecimento. E nós devemos ter conhecimento na Bíblia. Hoje eu vou falar de um assunto que poucas pessoas gostam de falar, que é da idolatria. Porque eu mesmo sou de uma família católica, nós não tínhamos o hábito de ler a Bíblia, então a falta de conhecimento. Eu lembro que desde quando eu era muito pequena, eu gostava muito de orar, mas eu sempre orava com uma imagenzinha, porque pela família ser católica, eu achava que aquilo era certo. Só que vamos ver hoje o que Deus diz sobre as imagens, as esculturas e, enfim. Eu vou ler com vocês, começando em Êxodo, no capítulo 20, que vai do capítulo 1 ao capítulo 5, do 2 ao 5. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima dos céus e nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Vejamos, amados, assim, por falta de conhecer a palavra, nós acreditamos que as imagens podem nos ajudar a aproximar de Deus, e ao invés é o contrário, porque Deus diz aqui, não só aqui, mas em vários versículos, que nós não devemos ter imagens em casa. Eu sei que as pessoas dizem, mas é só um recordo, ou é só, como é que diz, uma intercessão, enfim. A Bíblia é taxativa quando se diz das imagens. A Bíblia diz que não, porque só Jesus pode nos salvar, e nós não precisamos de nenhuma ajuda para falar com Jesus diretamente. Ele está sempre pronto a nos ouvir, sem que haja nenhuma... que ninguém possa interferir, e também porque é proibido nós usarmos as imagens e as esculturas para pensar que está aproximando de Deus. Isso é um pensamento equivocado, porque a Bíblia foi tirada, o segundo mandamento da lei de Deus, que fala que não pode ter imagens, e foi tirado da Bíblia. Quando na Bíblia diz a palavra de Deus que nós não possamos acrescentar e nem tirar nada do que está escrito, nós não temos esse direito. Que Deus deixou a palavra de Deus, não pode ser modificada, e foi modificado. Isso é muito grave, é um assunto que poucas pessoas gostam de falar, mas Deus tem me incomodado o coração para falar, e eu vou falar com muito carinho com vocês, para que façam atenção em todos esses versículos que está escrito na Bíblia Sagrada, que o Senhor deixou, para que nós possamos falar diretamente com Deus. Jesus está aberto para nos escutar, não é necessário que nenhuma interferência, nenhuma ajuda de nenhum
pessoa que já foram mortos e que foram beatificados. Enfim, a Bíblia proíbe de falar com mortos, porque essas pessoas foram mortos e os ossos estavam lá no sepulcro. Jesus não, Jesus é morto e ressuscitou para nos salvar, morreu por nós, para nos salvar. Devemos ter isso em mente. Eu vou ler mais um versículo que fala aqui em Jeremias. Inclusive o profeta Jeremias, ele não era amado pelo povo, ao contrário, ele era odiado. Por quê? Porque ele profetizava a verdade, ele profetizava aquilo que Deus mandava, e Deus mandava ele profetizar contra a idolatria, e ele profetizava. E por isso ele sofria, ele era perseguido, ele era conhecido como um profeta chorão, ele, enfim, era depressivo, porque as pessoas não entendiam essa coisa. Mas ele profetizava e fazia a vontade de Deus, cumpriu cabalmente o seu chamado na terra, porque ele fazia a vontade de Deus. E isso que nós devemos fazer, a vontade de Deus, não o que foi modificado, não interessa. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando que a única religião que Deus criou é a religião católica. Jesus não criou religião nenhuma. Jesus criou o amor entre todos. E o ensinamento está na Bíblia, basta que nós... abrimos a Bíblia e procuramos entender a palavra de Deus, que nós sabemos o que é certo, o que é errado. Isso sim, Jesus é amor e ele quer salvar as pessoas, não quer que as pessoas se percam por falta de conhecimento. Eu vou ler agora Jeremias, no capítulo 11, no versículo de número 12, que diz assim a palavra do Senhor. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses, a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão. Porém, estes de nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal. Vejamos, amada, é muito sério esse assunto. É um assunto que, por mim, eu nem gostaria de falar, mas Deus incomodou meu coração para que pudesse estar falando sobre esse assunto que é muito sério, que é muito importante, porque eu sei, porque eu cresci, eu gostava muito de oração, só que eu orava de um modo equivocado. Eu sempre estava com um santinho, com outro santinho, enfim. E enquanto a palavra de Deus tem todos os capítulos, eu vou continuar lendo com vocês. Isaías 44. Isaías 44, no versículo 9. Que diz assim: todos os artifícios de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nada entendem, para que elas sejam confundidas. Veja, amadas, essas verdades eu não sabia enquanto como eu disse, desde pequeno eu gostava muito de orar, pegava sempre uma imagenzinha, porque eu achava que me aproximava de Deus, em vez, não, nos distancia de Deus. Eu vou ler agora Salmos 16, 4. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Veja, amados, vamos ver o que está escrito em Jeremias, no capítulo 7, no versículo 18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolo à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Vejam, amadas, como é grave essa coisa das imagens, porque provoca a ira de Deus. Nós devemos estar atentos à palavra do Senhor, não às coisas que foram modificadas ou que foram criadas por homens, porque nós crescemos já com uma lavagem cerebral tão grande, acreditando que
que as imagens podem nos ajudar, nos aproximar de Deus, pode fazer alguma coisa por nós, pode fazer milagres, sendo que faz milagres é só Jesus que faz milagres. Nenhum outro pode fazer milagre. Só Jesus pode fazer. E nós podemos falar diretamente com Ele sem que haja esse como é que se diz? Essa ajuda, digamos assim, que ao invés é o contrário, não é uma ajuda, é o contrário. Jeremias, capítulo 51, versículo 17. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ouvires é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Amados, vejamos, devemos estar atentos como a palavra de Deus nos instrui, nos faz entender o quanto é perigoso nós ficar mantendo a imagem. As pessoas falam, mas é só um recordo. Deus abomina a imagem, não possamos ter nenhuma imagem na nossa casa, não devemos orar em frente a essas imagens, devemos ter só Jesus no nosso coração, entregar o nosso coração para Jesus, confessar com a nossa boca, arrepender dos nossos pecados, para que possamos ser salvos, porque, como eu disse na mensagem anterior, só Jesus pode nos salvar, não procuramos ninguém mais que possa nos ajudar. Mesmo que as pessoas falam muito da Maria, Maria foi um papel muito importante, foi uma pessoa importante, porque ela cumpriu o seu chamado, fez a vontade de Deus, foi mãe do Filho de Deus, que é o próprio Deus, mas ela cumpriu o seu papel e ela morreu e os ossos estavam lá, não é como Jesus que ressuscitou, então ela também não tem poder, não pode estar pedindo a Maria que vá na frente, que peça ao seu filho, porque os católicos dizem que se a mãe pede, o filho faz. Não é assim, é diretamente com Jesus, porque Maria cumpriu o seu papel, foi uma pessoa importante, foi uma mulher obediente, sábia para os olhos de Deus, mas ela cumpriu o seu papel e não pode fazer nada por você, não pode te salvar, não pode fazer nada por você, porque ela morreu e depois que nós morremos não podemos fazer nada. Nós podemos orar um pelos outros enquanto estamos vivos, ser intercessores um dos outros, mas depois que nós morremos segue-se o juízo e nós não podemos fazer mais nada. Aí é Deus que vai sondar o segredo do nosso coração e vai nos julgar, porque eu quero que vocês entendam que não é assim que os evangélicos são contra as imagens. Não, os evangélicos não são contra as imagens. É a Bíblia que diz, não somos nós. Nós não podemos falar como o primeiro versículo que eu li, Jesus não fazia nem a vontade dele, ele fazia a vontade do Pai. Então quem somos nós para fazer as nossas vontades e não a vontade de Deus? Deus deixou tudo escrito aqui na Bíblia, mas eu sei porque eu fui crescida numa família que não lia a Bíblia. Então nós tínhamos aquele hábito de seguir aquela coisa que achava que era certo, que depois... com o passar do tempo que eu conheci a palavra, que eu tive um chamado, que o Senhor tratou diretamente comigo quando eu tive uma depressão, e eu comecei a ler a Bíblia, a ter entendimento para a honra e glória do Senhor, e eu peço a vocês que leiam, que são muitos versículos. Eu poderia ficar aqui falando dias e mais dias, que são tantos versículos e explicando essa coisa, mas eu quero deixar Deus falar no seu coração, para que possa fluir essa mensagem, para que vocês possam ler, procurar ler todas as mensagens que falam das imagens, dos ídolos, porque nós não possamos ter ídolos nenhum. Muitas vezes o nosso ídolo é uma pessoa que é um cantor que nós amamos mais do que Deus, que faz daquela pessoa um ídolo. Enfim, nós não possamos amar mais nem a nós mesmos do que a Deus, que isso se torna um ídolo. Eu penso que quando Deus teve um encontro com Moisés, ele nem disse o nome e nem se deixou ver, porque ele falou, diga ao povo que eu sou aquele que sou. Porque eu penso que se Moisés visse Deus, como as pessoas têm a mania dessa idolatria,
queriam fazer uma imagem de Deus para que fosse adorar a Deus vendo a imagem. E Deus não quer isso. Deus não quer que nós adoramos por aquilo que vemos. Nós devemos adorar aquilo que nós sabemos que é em espírito e que é vivo e que está entre nós, mas não possamos ser como Tomé, que devemos ver para crer. Nós devemos crer sem ver. E ao contrário, porque desde quando o povo estava no Egito, no tempo da escravidão, o que eles faziam? Quando eles iam orar, eles queriam sempre ter alguma coisa visível ali para eles estarem orando. E depois, quando Deus tirou eles do Egito, que estava indo sentido na terra prometida, eles iniciaram a construir ídolos, coisa visível para adorar. Então isso já vem de sempre. Eles iniciaram a construir imagens, aquele bezerro de ouro, enfim, tantas coisas em meio do caminho, que Deus achou aquilo abominável, que eles não chegaram nem à terra prometida. Por quê? Porque começaram a fazer imagens, escultura, a adorar deuses estranhos. Ali eles foram se corrompendo no meio do caminho. E assim acontece, porque nós não temos... não sei porque o hábito... porque tem algumas religiões que não usam a Bíblia, então não tem o hábito de ter a leitura bíblica, e aí faz aquilo que foi modificado e pensa que está certo. Só que no dia do juízo final Deus vai julgar. E nós devemos estar prontos. Nós devemos conhecer sim a verdade, que poucas pessoas gostam de falar, porque pessoas querem ter um assunto que atrai a todos, mas infelizmente é um assunto que tem que ser falado. Eu vou ler com vocês Provérbios 30, e versículo 6. Nada acrescentastes às suas palavras, para que não repreenda e sejas achado mentiroso. Nada acrescentaste na palavra de Deus. Deus não aceita nenhuma vírgula, nem um tio, nem nada na palavra de Deus, nem que tire, nem que coloque. E o segundo mandamento foi tirado para colocar as imagens, que Deus abomina. Deus abomina. São tantos versículos. Eu coloquei alguns aqui que eu coloco como sugestão para vocês, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, para vocês lerem em casa com atenção. Alguns que eu coloquei aqui. O Êxodo 24, 6, capítulo 20, versículo 4 a 6, João, capítulo 5, versículo 21, Colossenses, o capítulo 3, o versículo 5, Isaías 44, 9, Salmo 16, 4, Levítico 19, 4, Êxodo já falei 20, versículo 3, Coríntios, capítulo 10, versículo 14, Jeremias 11, versículo 12, Gálatas, capítulo 4, versículo 8, Jeremias, capítulo 7, versículo 18, Salmo 135, o capítulo 18, Coríntios, capítulo 10, versículo 7, Abacuque, o versículo 2, o capítulo 18 a 20, são alguns dos Provérbios 30, o versículo 6, Deuteronômio 4, versículo 2. Eu sugiro que vocês leiam esses versículos, mesmo que vocês não querem ler a Bíblia toda, para depois não dizer, não, mas os crentes dizem. Não é os crentes que dizem, é Deus que disse. E no primeiro versículo que eu li, vocês viram que Jesus não fazia nada sem o sim e o amém do Pai. Nós não podemos fazer aquilo que nós... Porque um faz, o outro faz. A salvação é individual. Na hora do juízo final, é nós face a face com Deus. Então eu peço a vocês, com muito amor no coração, nós não temos religião, nós seguimos a Bíblia Sagrada. Jesus não criou religião nenhuma. Jesus nos ensinou o amor e para nós ficou a Bíblia Sagrada. E tem todos os ensinamentos que nós precisamos aqui. E eu peço com muito amor por vocês, leiam esses versículos que eu deixei e depois vocês façam uma reflexão, e é entre vocês e Deus.
e que a graça e a paz de Jesus sejam com todos vocês. Tenham um final de semana maravilhoso, com as bênçãos do Senhor, e que o Senhor abra os olhos de vocês, rasgue o véu, para que possa ter aquele encontro maravilhoso com Jesus e para que possa ser salvo, para a honra e glória do Senhor. Amém.